Olá a todos vocês de volta. Desta feita nós vamos iniciar um debate sobre um tema que tem estado muito em evidência ultimamente, o tema avivamento. Aconteceu um avivamento em Asbury. Permaneceram na capela da universidade de 8 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro. Segundo os relatos que encontramos pela internet, os vídeos, eles estavam em profundo estado de êxtase, orando, clamando, confessando seus pecados. Isso atraiu milhões e milhões de visualizações pelos aplicativos de redes sociais. Também atraíram muitas e muitas pessoas. Alguns dados dizem que até 50 mil visitantes foram até a cidade para contemplar aquele movimento, que segundo todos os relatos aqui, durou de 8 de fevereiro até o dia 24, no auditório Hughes do campus da Universidade de Asbury, e foi um ato espontâneo, Alguns alunos de graduação permaneceram no auditório após os cultos semanais, os cultos normais, corriqueiros. Alguém permaneceu ali e deu início a todo este movimento. Mas em suma, o que vem a ser avivamento? O que significa para nós? As definições que nós encontramos: avivamento é o fato de se avivar, ou seja, se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido. Este termo é bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Esse dicionário aqui é um dicionário livre. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Esse é o tema que nós vamos discutir. É certo que cada irmão tem o seu ponto de vista, tem o seu modo de enxergar, tudo isso. E nós precisamos discutir, nós precisamos trazer essa discussão mais do que nunca à tona. Como está a igreja atual? Nós precisamos desse avivamento, mas só de um grande movimento como este e depois tudo volta ao normal? Como que deve ser uma igreja avivada? Porque esse movimento causou tudo isso e de fato, nós vamos discutir isso. Nós não podemos dizer que não foi algo espontâneo, não foi algo real, Nós não podemos dizer que foi tudo fingimento, que ele estava forçando a barra. Não, a gente não pode dizer isso de maneira nenhuma. Nós temos indícios de que tudo aquilo foi de fato real, Foi algo espontâneo, e como as mídias sociais estão na mão de todo mundo, Todos hoje têm um celular, então qualquer pequeno movimento ele se torna gigantesco por conta da divulgação, que é maciça em questão de segundos. É uma mensagem trocada entre algumas pessoas, isso se espalha de uma forma exponencial, e aquilo que deveria ser talvez a intenção de ficar ali entre eles internamente se tornou algo público e internacional, Inclusive grandes jornais, televisão, tudo falando a respeito do evento. Mas de fato, para a igreja, essa vai ser a nossa discussão. O que é avivamento para a igreja? Algumas pessoas nós percebemos que elas esperam ter novamente a experiência que os discípulos tiveram em Atos 2, no recebimento do Espírito Santo, após o retorno de Jesus Cristo ressurreto ao céu, no início do capítulo 1 de Atos, ali no início do livro de Atos.
Jesus ele faz a promessa: olha, eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Eu vou, mas vai vir alguém que vai ser o guia de vocês, vai ser o consolador. Ele jamais vai deixar vocês sozinhos. Então Jesus ele é assunto ao céu e passado o tempo determinado, o Espírito Santo desce. E o recebimento do Espírito Santo por aqueles homens que estavam ali no aguardo foi algo extraordinário, foi algo digno de notoriedade também. Muitos não entenderam, até hoje muitos interpretam aquele evento de uma forma completamente equivocada também. Infelizmente, existem os abutres da teologia, os abutres da Bíblia, que distorcem completamente eventos simples de entender como aquele ali. Eles distorcem para tornar real aquilo que eles pregam. Essa é a grande verdade. Eles não estão se importando com a verdade bíblica, com o que está escrito, sem tirar nem pôr. Não, eles querem distorcer para amparar aquilo que eles querem, aquilo que eles pregam, né? E nós cremos que nós não vamos ter de novo aquela experiência, né? Como muitos pedem até hoje, que o Espírito Santo desça e tudo mais. E o Espírito Santo ele já está aqui. Na igreja, o Espírito Santo ele já está, né? E para aqueles que aceitam, no momento que ele aceita, o Espírito Santo já está com ele também, já faz parte. O Espírito Santo é o selo, é aquele que confirma a conversão. Então, não precisamos mais esperar todo aquele evento lá de Atos 2, do recebimento do Espírito Santo. Então, como? Como que a igreja vai ser avivada? Às vezes nós só entendemos o avivamento como um grande movimento, algo espantoso, algo grande, algo que a mídia divulgue, mas de fato como é? Às vezes nós achamos que a nossa igreja local, na nossa forma simples de ser, não podemos, não conseguimos ser avivados internamente entre nós em silêncio, apenas orando e vivendo a vida de fato, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, nós iremos discutir isso, né? Esse é o primeiro áudio, o áudio de abertura dessa discussão. Nós vamos contar com os irmãos Stênio Marques e Amós Tavares. Nós vamos discutir, cada um tem o seu ponto de vista, né? E nós vamos respeitar a ideia de cada um. E os irmãos podem trazer também leituras bíblicas, textos, podem trazer mais sobre esse evento que aconteceu ali. E nós vamos discutindo para que cresçamos juntos e que seja de fato, né, apenas a palavra de Deus falando conosco. Olá, senhores e senhoras. Muito obrigado por estarem aqui juntamente com a gente. Nós estamos falando aqui sobre o avivamento que aconteceu na capela, ali na universidade. Se deu início, né? Na universidade dos Estados Unidos e quando já estava passou algum tempo, já não era simplesmente em uma universidade, mas passou a ser em outros locais também. Mas o que eu queria pensar juntamente com vocês é o seguinte: o porquê isso não acontece no nosso meio ou no lugar que nós estamos? Qual é o ponto que nós precisamos ver e observar para que isso seja algo interessante para nós? Que não fique simplesmente confinado à ideia de nós termos ou tivermos a oportunidade de estar ali. Eu pude acompanhar alguns trechos de algum momento daquele avivamento ali, de coisas que são de fato sobrenaturais que aconteceram ali, mas eu queria ressaltar a minha preocupação com o fato seguinte: será que isso tem influenciado a minha pessoa, ou você que está me ouvindo neste momento, a buscar literalmente e de forma plena um avivamento dentro da palavra, dentro do seu ministério, dentro do meio em que você está inserido?
Interessante nós notarmos que basicamente em tudo que eu pude colher de informação sobre esse avivamento, eu não encontrei algo que muitos se preocupam, que é placa. Eu não vi ali em momento nenhum alguém falando, eu sou de tal ministério, de ministério XY, mas o assunto ali era voltado à adoração espontânea. E algo diferente do que nós temos visto no nosso meio, que foi digamos, uma expressão do sentimento de forma extraordinária, de uma forma ordenada, certa, bem organizada, porém sem uma dirigência, sem um nexo, a uma pessoa responsável por organizar aquilo. Foi tudo ali em orientação ao Espírito Santo. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso e que os meninos comentassem aí sobre essa questão. O que isso tem influenciado para nós aqui no Brasil, aqui nas nossas igrejas locais. Tipo, essa questão do avivamento aí foi algo muito interessante que aconteceu lá. Só que para nossa visão, vamos falar aqui do contexto das igrejas tradicionais, isso é algo praticamente irrisório, algo que é muito difícil de se acontecer, porque há uma certa ideia de um pré-julgamento enorme aí por questões tradicionais, de tradição e algo que não está voltado na ideia do que a doutrina dos apóstolos diz. Está voltado sobre usos e costumes. E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Comentando sobre o que o Stênio comentou aí, completando um pouco aí do que ele disse, o avivamento, a gente tem notado e percebido que é algo realmente genuíno que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, lá naquela universidade. E eu gostaria de comentar também sobre a respeito de alguns elementos que devem ser necessários para que aconteça um verdadeiro avivamento. E o avivamento é algo que não ocorre, que vem do ser humano, mas que vem totalmente da parte de Deus, como nós já sabemos. Mas o avivamento é algo que ocorreu durante a história da igreja e no Antigo Testamento. Não foram poucas vezes, foram muitas vezes que ocorreram grandes avivamentos, pequenos avivamentos, mas que Deus sempre estava na frente deles. E quanto na história da igreja, durante a história, a gente pode observar lá em Atos 2, quando o apóstolo Pedro ele faz a pregação daquela mensagem impactante ali, e que se converte milhares de almas. E é interessante porque talvez ali foi o primeiro avivamento da igreja, né? Foi o primeiro avivamento da igreja naquele momento. E ali foi pregada a palavra. E isso que é interessante, porque o avivamento ele parte da palavra, né? Tanto do viver como também no falar, no saber falar. Não estou falando questão de falar bem, mas eu falo de falar com o coração cheio da palavra, não falando palavras em vãs, cheias de repetições, nada disso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e a história da igreja, nós podemos observar que ela nos guia para, principalmente, para este assunto de avivamento, de renovar algo, de se tornar algo novo. E quando ocorre algo como está acontecendo lá na universidade, sinceramente nós podemos perguntar sobre ser um avivamento legítimo ou não. E para que um avivamento seja legítimo, alguns elementos importantes eles precisam acompanhar, precisam estar juntos. Alguns elementos precisam acompanhar, e elementos que já foram vivenciados e testemunhados diversas vezes.
Como eu falei, na história bíblica, na história da igreja, houve grandes avivamentos. E desses avivamentos nós devemos tirar. Igual o Amos falou que o avivamento ele é presente na história da igreja em inúmeras situações. Inclusive na mesma universidade lá nos Estados Unidos, ocorreu há décadas atrás um avivamento, uma situação semelhante a que aconteceu esse ano. E igual a Amós citou e lembrou ali que o avivamento ele é genuíno. E nós devemos tomar cuidado para que o avivamento exista. E ele é totalmente diferente de que muitos pensam aí. Avivamento é uma coisa, renovação é outra. Avivamento é fazer aquilo que é de Cristo, aquilo que é de Deus, brotar no coração e ser colocado a público. Renovação já é outra coisa totalmente diferente. E nós, literalmente, precisamos a cada dia viver um avivamento. Buscar trazer aquilo que é de Deus para dentro da nossa circunvizinhança, para dentro da nossa igreja, no local em que nós congregamos. É isso que nós precisamos buscar. O exemplo deles, de buscar um avivamento, de adorar a Deus, independente da circunstância, do local, da crença ou da forma de se expressar religiosamente. Nós precisamos buscar a palavra, buscar entregar-se de coração aberto. Acho que é isso que nós devemos pensar acerca disso. Pois é, senhores. Eu não discordo de que foi genuíno. O avivamento é acontecido ali. Acho que a principal questão que a gente precisa levantar agora é o seguinte: eu estava lendo aqui e alguns pastores depois até falaram, comentaram, né, o ocorrido ali. E um deles falou uma coisa muito interessante, falou que esse avivamento ele precisa agora continuar, né, no coração de cada um. Eu acho que é essa que é a ideia da coisa. Porque às vezes nós observamos e queremos viver só o grande evento, igual que aconteceu lá, né? Enquanto estava tudo entre eles lá, entre os alunos, talvez aquilo já ocorria com mais frequência. Talvez aquela situação de ficar dias e dias ali, como o Stênio comentou, que já aconteceu em outro momento, mas talvez já é corriqueiro deles fazer dessa forma. Só que dessa vez ganhou mídia. E uma vez que cai na mídia, aí pessoas vão atrás e tal, e vira o que virou, né? Eu tenho um pé atrás em respeito de coisas que acabam caindo na mídia, assim, né? Coisa muito midiática. Chega num ponto que já não é mais é uma coisa natural, né? Já tá fazendo pra ficar na mídia. Mas, sem entrar nesse mérito aí, acho que o principal, e isso tá lá no, em Atos 2, né? Depois que aconteceu o Pentecoste, eles permaneceram, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, onde a palavra diz, eles perseveravam. Não foi uma coisa só de momento, né? Foi por isso que a gente vê depois no decorrer dos evangelhos o quanto eles sofreram, porque a coisa realmente aconteceu. Não foi só um evento isolado e depois acabou. Acho que a grande questão do avivamento na igreja atual é que a gente espera um grande evento, a gente espera um momento desse. A gente não quer viver isso dia a dia, né? E quando a gente traz isso para os nossos dias, é preciso viver isso dia a dia. É preciso cada um buscar, né? Nós esperamos um grande movimento, mas que comece do outro, né? Que o outro inicie. O avivamento aí eu me envolvo, não. O avivamento tem que começar de cada um de nós. Acho que esse é o ponto também importante a ser levantado aí. O grande X da questão, Valério, em relação a esse avivamento aí, é o tempo, a prolongação. Nós vemos que durou ali muitas horas de culto interrupto.
E a gente precisa buscar aí os artifícios para que isso continue. E para a gente se manter avivado dentro da palavra de Deus, nós precisamos basicamente estar vivenciando algumas coisas. Duas delas são o seguinte: comunhão e oração. Para que a gente possa estar vivo, espiritualmente falando, avivado, a gente precisa buscar comunhão uns com os outros, oração e estudo da palavra. Não adianta nós queremos fazer um mover de comoção, se derramar em lágrimas, talvez cantar com emoção, se debater ou falar sobre algum determinado assunto, ou simplesmente se entregar. Se logo depois que o culto cessa, termina, isso também termina. Nós precisamos entender o seguinte: o avivamento é a mudança de vida constante que nos leva para perto de Deus. Que Deus passe a ser o centro do universo, o centro da atenção das nossas vidas. Nós precisamos voltar o nosso entendimento a buscar literalmente o avivamento. Buscar a palavra, buscar a comunhão, buscar a oração e o tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos buscar um avivamento. Porque interessante foi que muitas pessoas saíram das suas casas, migraram para aquele lugar para adorar o Senhor ali. E nós precisamos ter esse mesmo intuito, essa mesma vontade, movidos pelo Espírito Santo, sairmos do nosso lar, do nosso lugar de conforto, para irmos adorar a Deus de forma que o nosso coração sente. Não existe tabela para falar assim, você precisa adorar de tal forma. Não existe isso. Você vai adorar com profundo coração. Um coração grato, cheio de alegria e de desejo de estar na presença de Deus. Exatamente, exatamente, concordo com você. E a pergunta que fica é a seguinte: igual você citou aí, e as notícias mostram, né? Que muitas pessoas saíram de suas casas, algumas viajaram quilômetros, outras até de um país para o outro, foram para lá para participar daquele movimento. Levanta a questão aqui: se não fosse a mídia, se a coisa não tivesse ganhado a proporção que ganhou, será que despertaria o interesse de alguém fazer uma viagem longa para estar ali, se não fosse pelo grande movimento? Essa que é a questão. Para aqueles que estavam ali, iniciaram o culto e não queriam que ele acabasse, tudo bem. Para esses eu acredito, eu concordo que foi genuíno, foi um desejo de estar ali que eles não queriam que acabasse. Ok, aí tudo bem. Agora os demais que foram depois, é claro que a gente não pode dizer que não foram movidos por um desejo de estar ali e tudo mais. Mas foram pelo movimento. Foram porque a coisa ganhou mídia. É essa que é a grande questão. Infelizmente nós não queremos, como eu disse antes, infelizmente nós não queremos que a coisa comece de nós. Nós queremos que alguém inicie o movimento. Às vezes nós falamos, né? Poxa, mas como é que a igreja está desanimada? Aí você olha assim, tá, mas como tá você? Você deixa de ir no culto por qualquer motivo? Você deixa de participar do louvor por qualquer motivo? Você acha ruim por qualquer coisa? Você cria contenda? Então, tem que começar de mim. Acho que essa que é a base da ideia do avivamento. O avivamento tem que ser contínuo, diário. Não pode ser um grande evento, vamos fazer um culto, vamos fazer uma noite de louvor, vamos fazer algo grande para avivar a igreja. Não, tá errado. Tá errado. O algo grande tem que vir como fruto, como consequência do avivamento. Não é fazer o algo grande para ter o avivamento. Então é essa que é a discussão que a gente tem que
que traçar também. Valério, igual você falou, não é em relação a o lugar, mas sim um ato da pessoa sair espontaneamente do seu lugar e ir para lá para adorar. Muitos, e não são poucos, aproveitaram da situação para ganhar status e ganhar mídia dentro do contexto lá cristão. Ah, vou compor aqui, vou fazer um post para me falar que eu queria um avivamento aí. Mas de fato isso não acontece. Dentro do seu coração isso não é algo que está brotando nele. É uma forma da pessoa aparecer no meio cristão e tentar influenciar com isso que já estava acontecendo. Ele está simplesmente tentando se enturmar no meio do assunto do outro. Não sei se você ou a Amós, Valéria, viram alguns posts que saíram no Instagram falando que a pessoa está querendo, postando, eu queria ir lá no avivamento, na faculdade, na universidade lá nos Estados Unidos, mas muitos levaram até para um lado de comédia, de sátira, falando, ó, você está querendo ir lá no avivamento lá, mas se for preciso de você ficar 10 minutos depois do horário, se o pastor alongar a palavra 10 minutos, você fica doido para ir embora e ainda quer achar ruim com o pastor. Você não quer dedicar o seu tempo, literalmente, para estar na presença de Deus. Você quer que o culto cabe logo para você partir para sua casa ou para partir para a lanchonete depois do culto e pronto, acabou. Esse avivamento a pessoa não quer. Ela quer só o avivamento da mídia, dos holofotes, de aparecer no meio da situação. E de fato isso não é o ideal. Não é o necessário para a igreja como instituição. O avivamento que precisa são pessoas em espírito de verdadeira adoração a Deus, dispostos a fazer qualquer coisa, fazendo evangelismo, está chegando um pouquinho mais cedo para passar um ensaio, está dedicando um dia dessa semana que você poderia estar no seu lar, descansando depois do seu trabalho, para ir ensaiar com uma banda, com um coral, com um quarteto, qualquer coisa que seja, cuidando da casa de Deus, cuidando da igreja. E isso, essa parte do avivamento aí, muitos não querem. Eles querem simplesmente o status de estar lá dentro da faculdade, porque a faculdade é linda, é maravilhosa, tem uma arquitetura fantástica e tem nome, é famoso. Então isso é que é o problema que muitos pastores aí, alguns grandes pastores aí apontaram. O problema está aí, não no fato do avivamento, mas sim da motivação que as pessoas estavam indo para lá. É verdade. É, concordo com vocês e o avivamento ele deve permanecer mesmo, né? Como a gente está comentando aí. É, e eu creio que o avivamento que permanece é aquele que é gerado pela palavra, né? E Tiago, na sua carta, ele descreve o novo nascimento como um ato soberano de Deus, e pela qual também nos dá vida pela palavra da verdade. Então ele nos dá vida. Então o avivamento ele é algo que dá vida a algo. Então se é algo genuíno, é algo que vai continuar vivendo, né? Agora se não for genuíno, será algo morto. Não terá vida, né? Ali quando ele terminar vai ser apenas emoções e que vão se acabar depois quando vier algumas dificuldades. E exatamente o que aconteceu lá em Atos foi ao contrário, né? Vieram as dificuldades e eles permaneceram firmes ainda, perseverando a palavra, na doutrina dos apóstolos. E isso é a chave principal, eu acredito, assim, da nossa caminhada cristã como peregrinos aqui na Terra, né? E Tiago, ele no capítulo 1, versículo 18 e 21, ele diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
E se a gente for parar para analisar, a expressão segundo o seu querer, ela enfatiza que isso é um ato soberano de Deus. É que Ele está no controle, que Ele faz da maneira que Ele quer, da maneira que Ele agrade. Então, Ele fez isso, nós não fizemos. Então, nós podemos pensar que o avivamento ele parte diretamente de Deus. É quando Ele quer que isso aconteça. Mas nós também, se nós desejamos também um avivamento aqui na nossa cidade, no Brasil, a gente precisa de começar no nosso secreto, no nosso quarto, buscando, se humilhando, orando. E assim Deus, Ele vai responder às nossas orações se for da vontade dEle. E também é como um bebê recém-nascido, que não causa a sua própria existência, né? Ele não se faz, né? Ele depende de outros para poder nascer. Então, nós devemos pensar muito conscientemente aqui que isso é um ato sobrenatural de Deus. E Deus que faz, mas Ele não faz sem nenhuma causa secundária. Deus, Ele é a causa primária e decisiva, mas Ele também usa uma causa secundária, ou seja, a palavra da verdade. E a gente vê que Ele nos gerou pela palavra da verdade. E isso é maravilhoso a gente pensar que Ele nos gerou pela palavra da verdade. E essa é a expressão palavra da verdade, talvez ela possa ser uma referência direta ao Evangelho de Jesus Cristo. E como nós podemos ver a obra que Ele fez por nós, a obra redentora que Ele fez por nós. Mas Tiago, ele não enfatiza qualquer significado restrito da palavra da verdade. O que ele deixa claro é que essa palavra foi o agente de Deus em causar o novo nascimento. E essa palavra é verdadeira. Deus nos gerou pela palavra da verdade. Poucos versículos depois, nós também sabemos que Tiago, ele nos exorta a sermos praticantes da palavra. E isso vem de permanecer, de perseverar, né? E também ele relaciona essa palavra à lei perfeita, a lei da liberdade, que conclui com o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não estamos inclinados a tratar a palavra da verdade, assim como o Tiago diz, de um modo assim, talvez restrito, né? Que é a palavra de Deus e também que é verdadeira, nós devemos focar nisso, focar que isso deveria ser o nosso foco explícito, né? Que nós devemos nossa vida ao milagre da palavra de Deus, é que ela que nos gera, e quando ela gera em nós a prática, a perseverança em nós vamos colher bons frutos. E o fruto disso é um avivamento dentro de cada um de nós, porque nós estávamos mortos e Ele nos salva, Ele nos transforma e nos dá a vida. E eu acredito que o avivamento seja a mesma coisa. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco em mais um podcast e que possamos ter entendido, né, o tema avivamento. Tem que partir de nós, precisamos buscar, precisamos querer. A Bíblia nos traz grandes exemplos de servos que em momentos de tanta dificuldade conseguiram encontrar felicidade, conseguiram ser avivados a sua fé, porque eles tinham a maior de todas as esperanças. E nós, a igreja, hoje temos a mesma esperança de um dia estarmos livres, né, de todas as mazelas desse mundo. Você que ouviu, que ainda não entende isso, né, que você possa se desligar desse mundo e voltar para Deus. Você que é nosso irmão, que compreende, que tem essa mesma fé, né, que possamos manter essa fé sempre ativa, sempre confiantes de que amanhã vai ser melhor, mas
que vai ser melhor porque nós buscamos o melhor de Deus para nossas vidas. Obrigado mais uma vez e compartilhe. Compartilhe, que eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas a entender a palavra de Deus a cada dia. Obrigado.